Olá, meu povo, minha pova, meus aluninhos, que é o professor Amauri, professor da Escola Paulo Duarte. Essa aula é de ciências para os nonos anos, minha turminha aí dos nonos B, C e D. Eu vou retomar um pouquinho aquela aula que vocês já tiveram do... Na verdade, eu acho que não vou retomar quase nada, tá? Depois que a gente vai falar do átomo, mas... Enfim, vocês vão ver. Talvez o áudio esteja um pouquinho baixo, porque eu não tenho microfone ainda. Estou usando o microfone do notebook, tá? Espero que vocês consigam ouvir bem aí. Então vamos lá, gente. Quais são os temas da aula de hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre a matéria, de modo geral, as coisas que existem, né? O que é massa, o que é volume, densidade, soluto, solvente e solução, tá? E aí nesse meio tempo a gente vai relembrar um pouquinho dos átomos também, ok, gente? E esses assuntos, eles são muito ligados ao estudo da química. E a química é uma ciência que estuda do que as coisas são feitas, né? Como que os elementos interagem entre si, ou seja, do que a matéria é feita, como que as coisas elas se organizam, né? Porque o nosso corpo é assim, porque a água é a água, o ar é o ar e por aí vai, tá bom? Só que antes da gente falar tudo isso, eu preciso entender vocês precisam, eu preciso, nós precisamos entender alguns conceitos muito usados em química, física e em biologia também, tá? Porque senão a gente fica usando uma palavra e se a gente não sabe o significado dessa palavra, atrapalha entender as outras coisas, tá? Então vamos entender primeiro cada termo. O termo massa corresponde a do que algo é feito, tá? Então qualquer coisa que é feito de átomo, ocupa lugar no espaço, por aí vai, tem uma massa, né? Que a gente chama de peso, mas o certo é peso, tá? Então, quando a gente está estudando física, química, a gente não é certo usar o termo peso, tá? A gente tem que usar o termo massa, tá? Por quê, gente? Imagina o seguinte. Primeiro, vamos entender o seguinte. Um objeto, ele representa um peso na Terra. E esse peso, ele pode ser diferente se eu levar ele para fora da Terra, para a Lua ou para Marte, por exemplo. Só que a massa que compõe esse corpo, esse objeto, essa pessoa, por aí vai, não muda. Aquele objeto continua sendo o mesmo objeto de sempre. Tá? Então imagina, sei lá, um objeto qualquer que pese, que a gente, quando coloca na balança, meça lá 100 quilos. Tá? Se eu puder pegar esse mesmo objeto, vamos imaginar que é uma caixa de madeira, tá? Essa caixa de madeira, ou, sei lá, um exemplo mais simples, uma pessoa. Uma pessoa que pese 100 quilos aqui na Terra. Eu ponho ela numa nave espacial, levo lá para Marte, junto com a balança. Chegando lá, essa pessoa vai subir na balança de novo. Só que não vai pesar 100 quilos. Essa pessoa ela vai pesar 38 quilos. Isso porque o peso de um corpo é a relação entre a massa do que ele é feita atraída pela força da gravidade. Então, a força da gravidade da Terra faz uma pressão, puxa o nosso corpo, tá? E quanto maior a massa do objeto, ou seja, quanto mais gordinha a pessoa for, por exemplo, maior vai ser a pressão que ela exerce no chão, atraída pela gravidade, e essa pressão é o peso dela, mais aquele lugar, tá? Então, uma pessoa que pesa 100 quilos na Terra, lá em Marte ia pesar só 38, tá bom? Pois bem, gente, o termo peso na física a gente estabelece em newtons. Poxa, professor, mas quando eu vou na balança tá lá que eu peso 50 quilos, 40 quilos e por aí vai, não tá em newton. É porque esse termo newton a gente vai usar no estudo da física. Mais para frente, quando a gente fala um pouquinho de física, aí a gente usa bastante o termo newtons. Então, sempre que um objeto ele fizer alguma força, a gente mede em newtons. E o peso que o nosso corpo exerce no chão é uma força. Então, a gravidade atrai o nosso corpo apoiado no chão exerce uma força, né? Essa massa atraída pela gravidade exerce uma força, então deveria ser em newtons. Mas a gente usa quilos porque ninguém vai para Marte ou para a Lua todo dia, né? Ou nunca vai, ou nunca foi, ou sei lá, vamos ver um dia, quem sabe. Mas isso aí, essa questão de gravidade, tá? Coisa da física, não é o nosso foco hoje, tá?
Na biologia, gente, nós também usamos o termo massa para descrever o peso de um animal ou de uma floresta. Só que a gente não pode usar o termo massa, porque massa eu estou dizendo de algo inanimado, uma caixa, um carro, um prato, uma cadeira e por aí vai. Quando é um organismo vivo, né, ou algo que foi produzido por um organismo vivo, aí eu vou usar o termo biomassa. Por que biomassa? Bio, que vem da palavra grega que significa vida, e massa, do que é feito. Então, um exemplo nojentinho. Eu tenho lá uma criação de vaca. Aquelas vacas fizeram tanto de cocô por dia. Aquilo é biomassa. Por quê? Aquelas fezes da vaca, o cocô da vaca, foi feito por algo vivo. Então, aquilo é biomassa. Cana de açúcar. Eu planto lá cana de açúcar. Uma parte eu transformo em açúcar. Outra parte eu vou transformar em álcool, etanol. Aquele bagaço, as fibras, né, que sobram do processo de moagem, aquilo é uma biomassa. Não está mais vivo, mas foi algo vivo, tá bom? Então, sempre foi produzido por algo vivo, ou que faz parte de um organismo vivo, ou fez parte, a gente vai chamar de biomassa, ou seja, massa de algo que foi vivo ou é vivo, tá? Então, portanto, quando falamos de massa, a gente não está falando da pizza, da macarronada, né? Mas sim da composição de um determinado objeto, do que ele é feito, ok? Próximo tema aí, volume. Gente, volume é o tamanho da coisa. Quanto maior a coisa, maior o volume. Quanto menor a coisa, menor o volume. Simples assim, tá? Aí tem aquela brincadeirinha que vai ter a ver com a questão da densidade, que é o nosso próximo tema, que a gente sempre cai. Poxa, o que pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? E aí na imagem vocês estão vendo uma balança com 1 quilo de algodão e uma bolinha de chumbo pesando quilo. Os dois têm 1 quilo, gente, tá? O que é 1 quilo, quilograma? Grama é uma medida. Quilo significa 1000, ou seja, 1 quilograma, 1000 gramas, tá? Só uma curiosidade. Igual 1 quilômetro, por exemplo. Você mede, sei lá, 1 metro, 1,5 metro, 2 metros. 1 quilômetro, 1000 metros, tá? Só uma curiosidade. Então, se os dois têm 1 quilo, os dois têm a mesma massa. Os dois têm 1 quilo, ou seja, é um objeto, um corpo, uma massa atraída pela força da gravidade, exercendo a pressão de 1 quilo, no caso aí na balança, né? Agora, o volume desses dois corpos são bem diferentes. O algodão tem uma densidade muito menor. Então, mesmo 1 quilo de algodão ocupa um espaço muito grande. 1 quilo de chumbo ocupa um espaço bem pequenininho. Então, voltando ali à imagem, vocês percebem. 1 quilo de algodão tem um tamanho muito maior do que 1 quilo de chumbo. Portanto, o chumbo é mais denso, tem mais densidade, tem mais matéria. O algodão é menos denso, possui menos matéria, tá? Lembrando, os dois têm a mesma massa, o que a gente chama de peso, mas o volume, ou seja, o tamanho, são bem diferentes, tá? Agora, um outro experimento que é bem bacana, gente, de fazer, se a gente estivesse em aula, né? É perfeitamente possível fazer isso na escola. Eu vou ler para vocês, aí vocês pensam rapidinho. Imagina que você pega um copo com água, coloca aí água, óleo. Ô, professor, mas a água, o óleo boia na água. Quando minha mãe vai fazer macarrão, eu vejo lá o óleo por cima. E álcool. Álcool? Vocês vão ver. O que vocês acham que acontece? Será que o álcool vai misturar com a água e vai desaparecer? O que será que acontece? Olha só. Aí tem um experimento, uma foto. Lembra que eu falei de densidade? A medida da densidade, né, o elemento que ajuda a gente a partir de um ponto de partida, é a água. 1 grama de água ocupa um quadrado. Imagina um dadinho oco, que tenha exatamente 1 centímetro. Tá? Um dado de 1 centímetro. 1 centímetro de altura, 1 centímetro de largura e 1 centímetro de profundidade, né? Lá nos sólidos geométricos de matemática vocês estudaram isso. Então, dentro de 1
dado um quadradinho de 1 centímetro cheio de água, eu tenho exatamente 1 grama. O óleo, gente, esse mesmo quadradinho, então o mesmo quadradinho que tem 1 grama de água, eu tiro a água e vou colocar óleo. Quando eu coloco na balança, não dá 1 grama, vai dar 0,8 gramas. Isso porque o óleo é mais leve, é menos denso que a água. Então, olha só, ele fica no meio boiando. E o álcool é um pouquinho mais leve que menos denso que o óleo. O álcool tem uma densidade de 0,79, ou seja, se eu pegar aquele quadradinho de 1 centímetro que eu tinha colocado água, deu 1 grama, coloquei óleo, deu 0,8. Se eu colocar álcool, vai dar 0,79. E quando a gente tenta misturar os três ali, eu vejo que a água, tá lá água mais tinta. Essa tinta é só para a gente perceber a cor da água, tá? O óleo de cozinha, que a gente usa para fritar o peixe, o ovo, e o álcool, tá? Aquele álcool que... Esse tipo de álcool aí é difícil de achar na farmácia, tem que ser um álcool... Ou na farmácia não, no mercado, né? Um álcool que a gente acha geralmente em farmácia ou loja de produto químico. Percebam aí que ele fica boiando por cima do óleo. Isso porque o álcool é mais leve do que o óleo. Ô professor, mas então se eu misturar o álcool na água, o álcool vai boiar e eu não consigo ver? É que aí existe uma propriedade da química, gente, que é a questão de alguns elementos eles se misturam. O óleo não mistura com a água e também não mistura com álcool. Então, por isso que a gente consegue ver essas faixas, tá? Agora, se eu coloco álcool na água, os dois se misturam, tá bom? Porque existe uma questão de solução. A gente vai ver isso melhor. Pois bem, soluto. Então, se eu quero formar uma substância química, eu preciso provocar uma reação entre elas. Então, quando eu tenho um soluto, é uma substância que vai ser dissolvida. E ela, sendo dissolvida, é transformada em partículas, forma em partículas menores. O solvente é uma substância que vai agir e dissolver o soluto. Uma coisa simples que a gente faz em casa. Você vai lá, pega um copo de suco de laranja, tá azedo. Você vai colocar uma colher de açúcar. Você mexe bem, vai chegar um momento que você não vê mais, você não sente, não vê mais aqueles cristalzinhos, aquelas pedrinhas de açúcar. Só que você ainda sente o doce, né? Porque o açúcar, que é um soluto, algo sólido, foi dissolvido pelo solvente, no caso a água, né, do suco de laranja, que é líquido. Aquela frase velha, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Por quê? A rocha é um soluto, a água é um solvente. Esse contato vai fazendo com que aquele soluto, aquela rocha, vá se desmanchando em partículas cada vez menores. Tudo bem? Agora, quando eu tenho uma solução, o que é? É a mistura entre um soluto que foi dissolvido por um solvente. Então, o suco de laranja adoçado é uma solução. Minha mãe viu um rato, ela está muito nervosa. Dá água com açúcar para ela. Mexe bem o açúcar na água. A hora que você não estiver mais vendo açúcar nenhum, você está vendo ali a água transparente, né, translúcida. Só que ainda ela está doce, porque aquilo é uma solução, tá bom? Então, solução é a mistura gerada de um soluto dissolvido por um solvente, ok? Pois bem, lindões, então por hoje vai ser isso. Na próxima aula eu vou falar sobre o átomo, tá? A aula que vocês já tiveram lá no centro de mídias, mas as aulas tá tendo um por semana só. Quando teve uma outra aula que foi falando de coronavírus, que é importante, mas que acaba fugindo do nosso conteúdo e a gente tem, né, poucas aulas. Eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube, vou deixar ele na minha página do Facebook, Professor Amauri, curte lá a página. Vou disponibilizar uma atividade no Google Formulários, igual a gente já fez, melhor dessa vez, porque da primeira vez esqueci até de pedir para vocês colocarem o nome, fazer uma coisa bem bacaninha, tá? Então, vai estar no YouTube, vai estar lá no Facebook, para vocês não terem que ficar baixando o vídeo no celular e comer a memória, tá bom? E aí vocês, qualquer dúvida, vocês têm como me procurar pela página do Facebook ou os grupos de WhatsApp que a gente montou na escola, tá bom? Lindões,
Espero que vocês tenham entendido, que tenha ajudado a entender um pouquinho esses conceitos. E aí, na próxima aula tem mais, semana que vem, tá bom? Fiquem com Deus. Não acredito, ficar com ele. Se cuida. Cuidado com o corona, hein?